Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e eu ensino mulheres a reduzirem o manequim comendo de tudo. E na nossa live de hoje eu vou revelar o que você, mulher, precisa fazer para conseguir reduzir o seu manequim mesmo estando na menopausa. Então, se você está na menopausa e está sofrendo para perder peso, para reduzir o manequim, fica comigo e já separa a sua pergunta. Sejam todas muito bem-vindas. Se quem puder, coloca aqui para mim no chat se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Só coloca aqui para mim. Muito importante. Já aproveita, e clica nesse aviãozinho aqui e compartilha essa live aí com todas as mulheres que você acredita que pode, né, que essa live pode ajudar e contribuir com ela de alguma forma, tá bom? Então, clica no aviãozinho aqui e já compartilha. Legal, Rose, coloca pra mim aí no chat se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom, se a conexão tá boa, a imagem também. Semana passada nós tivemos um pouquinho de problema com a conexão. Quem puder, coloca aí pra mim. E já cliquem no coraçãozinho aí, hein? Já curtam essa live. Já estamos aqui, em clima natalino. E hoje nós vamos conversar sobre o que você precisa fazer para conseguir reduzir o seu manequim mesmo estando na menopausa. Menopausa que é um período tão delicado da mulher, tão conturbado, e mesmo assim... que bom, a Rose tá dizendo que tá ótimo. Legal, obrigada, Rose, obrigada. Então vamos conversar sobre esse momento tão crítico e tão complicado que é a menopausa. Só deixa eu te dar um recadinho importante antes. Aqui está chovendo muito, aqui onde eu tô gravando a live, tá chovendo, tá dando uma chuva torrencial. E se estiver atrapalhando o áudio, se tiver com muita interferência, por favor, vocês avisam aí no chat se vocês não estiverem me ouvindo, ok? Então vamos lá. Bom, menopausa é o período complicado da vida da mulher, né? Apesar de eu ainda não estar na menopausa, eu trabalho muito com mulheres que estão nesse período e eu sei que é um período muito delicado, muito conturbado, onde as mulheres têm sintomas que judia demais delas, né? Tem aqueles famosos fogachos, tem problema de ganho de peso, né? Muitas mulheres chegam nesse período da menopausa e acabam tendo um ganho de peso muito grande, ganham muita gordura, aumentam muito o manequim, fora tantos outros sintomas que são desconfortáveis. Certo, mas aí eu vou perguntar para você, para saber a sua opinião, quero que você deixe aqui para mim no chat. Você acha mesmo que esse período da menopausa é responsável pelo ganho de peso muito acentuado, ou ele é responsável por as mulheres não conseguirem mais reduzir o manequim nesse momento? Coloca aqui para mim no chat se você acha que isso faz sentido ou não, que eu já vou te dar essa resposta. Eu já vou te dizer se isso realmente acontece ou não no período da mulher. Porque eu já atendi inúmeras mulheres que vieram completamente descrentes, desanimadas e falaram: Carol, eu não sei mais o que fazer, porque depois que eu entrei na menopausa eu nunca mais consegui reduzir meu manequim. Eu só ganho peso, aumento o manequim e não consigo mais reduzir. Coloca aí pra mim no chat se você acha que isso faz sentido ou não. A Nena já falou que acha que isso não faz sentido. Já vou responder isso aí, Nena. Quem mais? Coloquem aí pra mim, meninas. Coloca aí pra mim e me digam se vocês acham que realmente nesse período da menopausa é fato que realmente aumenta manequim, que não tem o que fazer, que nunca mais vai reduzir. Coloca aí pra mim no chat, por favor. Que eu já vou responder, e além de responder se isso faz sentido ou não, eu vou te contar o que você precisa fazer para conseguir perder peso e reduzir o seu manequim mesmo estando na menopausa, tá certo? Bom, vamos ver o que a Rose colocou aqui, Bom, na minha opinião, não, porque eu não estou na menopausa e estou ganhando muito peso. Realmente, Rose, o que você falou faz total sentido. Você não está na menopausa e está ganhando peso. Então, isso significa que não tem muita relação entre as duas coisas. A sua colocação faz sentido. Então, deixa eu te contar como que funciona quando você chega nesse período da menopausa. Existe
uma queda muito grande nos níveis de estrogênio. Estrogênio é um dos hormônios femininos que existem no corpo das mulheres, né? Ó, vamos ver aqui a Nena, que ela falou, ó. Eu fiz esterectomia total, queria perder uns quilos, mas não consigo. Então tá, vamos lá, já vamos conversar aí sobre essa questão também, tá? Isso vale tanto para as mulheres que estão na menopausa, quanto para as mulheres que já passaram por isso também, tá certo? Bom, vamos lá. Então, na época da menopausa, existe sim, isso é fato, é comprovado cientificamente, né? E também fisiologicamente, que no período da menopausa, nós temos uma queda muito acentuada nos níveis de estrogênio, que é o principal hormônio feminino, tá bom? Ó, vamos ver o que a Ângela colocou aqui, ó. Eu tenho 45 anos, não engordei e nem emagreci, só sente muita irritação, ó. Então a Ângela também é uma prova real de que quando você chega na menopausa, não justifica um ganho de peso muito grande. Então, ó, ela não engordou, mas também não emagreceu. A única coisa que ela sentiu é uma irritação muito grande, justamente por causa dessa disfunção hormonal. Legal, muito bem. Vão colocando aí, tá, meninas? Vão colocando aí tudo que vocês acham, que eu vou dando pausas e a gente vai conversando aqui pra ficar uma coisa bem dinâmica, tá certo? Então, durante a menopausa existe sim, isso é comprovado fisiologicamente, né, cientificamente, que existe sim uma queda muito grande na produção de estrogênio, que é o hormônio feminino. E essa queda na produção de estrogênio, ela pode justificar uma pequena mudança na região uma pequena mudança no acúmulo de gordura, tá? Então, caiu muito os níveis de estrogênio, isso pode sim favorecer o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Então, muitas vezes as mulheres antes, poxa vida, antes eu tinha minha barriga mais chapada, hoje eu sinto que tem uma gordurinha, eu sinto que tem um pouquinho de gordurinha nos flancos, que são nessa região aqui do lado. Isso sim, isso pode acontecer, porque realmente durante a menopausa, por causa dos níveis de estrogênio estarem muito baixos, isso pode acontecer, tá certo? Mas o que não justifica é um ganho de peso de 10, de 5, 10, 15 ou 20 quilos, tá certo? Eu vou te contar uma coisa aqui, uma pesquisa muito legal que eu vi que foi feita pela Sociedade Norte-Americana de Menopausa. O que essa pesquisa trouxe para nós, tá? Que mais de 75% das mulheres entre 50 e 65 anos, elas fizeram mudanças desfavoráveis no seu estilo de vida e acabaram, principalmente relacionado tanto à alimentação e ao sedentarismo, e essas mulheres aumentaram muito o seu peso corporal. Então, olha que interessante, por que eu trouxe esse estudo para você ver? Que esse aumento de peso, esse aumento de manequim, ou essa dificuldade que as mulheres têm de perder gordura e de reduzir manequim nesse período que é entre 50 e 65 anos, não é pela menopausa, não é porque elas entraram na menopausa, e sim porque elas acabam mudando os seus hábitos. Aqueles hábitos bons que elas tinham antes acabam mudando. Então elas ficam mais sedentárias, elas passam a se alimentar de uma forma, pior, acabam comendo alimentos mais calóricos. Então esse ganho de peso não é pela menopausa, e sim pelos hábitos ruins que essas mulheres estão vivendo nesse momento, entendeu? Muitas vezes, durante a menopausa, daí eu fico meio sem ânimo, né? Porque isso realmente pode acontecer. Essas mudanças, essas alterações hormonais, fico meio sem ânimo, daí eu já não quero fazer atividade física, eu quero comer tudo que eu vejo pela frente. Então, não está associado à menopausa, e sim às mudanças de hábitos, tá certo? Coloca aqui pra mim no chat quem está nesse período de menopausa e sentiu que mudou os seus hábitos, que ficou mais sedentária ou que mudou a questão da alimentação. Coloca aqui pra mim no chat que eu quero saber, tá certo? E essa foi uma pesquisa feita pela própria Sociedade Norte-Americana de Menopausa. Pense, são 75% das mulheres. Olha a quantidade de mulheres que mudam os seus hábitos, que tornam os seus hábitos piores nesse período,
tá certo? Então, aquele pequeno acúmulo de gordura na região abdominal, que normalmente pode acontecer na menopausa, ele acaba virando uma quantidade muito grande. Então, a mulher ganha 5, 10, 15, 20 quilos e aí acaba usando a menopausa como, como uma muleta, como uma desculpa de, puxa vida, eu acho que foi pela menopausa. Não é porque eu mudei meus hábitos, e sim porque eu entrei na menopausa. E aí, nesse momento, o que as mulheres colocam na cabeça? Acabam afirmando e colocando isso como uma grande crença limitante na sua cabeça. Que quando você chega na menopausa, não tem mais o que fazer. Que você nunca mais vai emagrecer, que nunca mais vai reduzir manequim, que agora é só disso pra mais, tá certo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se você estiver na menopausa, é tirar e quebrar essa crença da sua cabeça. Tá certo? Quebrar, porque independente se você está na menopausa ou não, se você tiver as ferramentas certas, se você fizer as combinações certas de alimentos, se você for uma mulher ativa, se você tomar água, se você dormir bem, com certeza você vai conseguir ter resultado. Eu tenho inúmeras pacientes que passaram dos 50, 60 anos e mesmo assim conseguem ter resultados muito bons, têm resultados muito expressivos, conseguem reduzir o seu manequim mesmo estando na menopausa. Ó, a Lu tá dizendo aqui, ó, e quando a gente toma remédios que dão retenção de líquido, o que fazer? Tento fazer dieta e passo mal. Lu, é assim, ó, primeiro tem que entender que tipo de medicamento que você tá usando, tá? Os medicamentos que são à base de corticoide, eles tendem sim a reter mais líquido, então você fica mais inchada mesmo quando você tá fazendo uso desses medicamentos, tá? É normal. Tanto que depois que você para de tomar esses medicamentos, você tem que esperar um tempo até que o seu, saia totalmente do seu corpo para que você volte realmente a ter o seu corpo, como era antes, tá certo? Mas assim, ó, uma dica muito, muito importante que eu vou falar para você. O que você deve pensar nesse momento? Você tem que usar estratégias para diminuir ao máximo essa retenção. E são técnicas extremamente simples, tá? Por exemplo, você tem que tomar bastante água, porque quanto mais água você toma, você vai conseguir eliminar aí essa retenção, tá certo? Eu vou te passar uma continha bem simples que você tem que fazer para saber quanto de água que você tem que tomar durante o dia, tá? Você tem que multiplicar 35 pelo seu peso. Então, por exemplo, se você pesa 65 quilos, você vai multiplicar 65 por 35 e o resultado dessa continha é a quantidade de água que você tem que tomar diariamente. É a quantidade ideal para você, tá certo? Você pode também tomar alguns chazinhos que têm efeito diurético, não em excesso, tá bom? Mas você pode incluir aí na sua rotina que vai te ajudar. Por exemplo, chá de hibisco, chá verde, que mais? Cavalinha, são chás que ajudam, tá certo? E uma coisa muito importante é você praticar atividade física, porque a atividade física também ajuda a eliminar retenção, tá bom? Mas assim, eu vou te falar, não faça dieta. Eu não sei qual é a sua... qual é o motivo que você está fazendo uso dessa medicação, qual é a doença que você está tentando tratar, mas não faça dietas restritivas. Isso serve para quem está fazendo tratamento para alguma doença ou não. Essas dietas fazem exatamente isso que está acontecendo contigo. Vão fazer com que você passe mal mesmo. Por quê? Porque elas restringem demais os nutrientes. Você acaba comendo muito pouco, é uma dieta muito pobre em nutrientes, então você vai ter carências nutricionais, você vai ter falta de energia e você vai passar mal sim, tá? Então, não faça dietas em hipótese alguma, tá certo? Você precisa ter o quê? Uma alimentação rica em proteínas, tá? Por exemplo, frango, ovos, peixe. Você tem que ter uma alimentação rica em fibras, frutas, verduras, vegetais, aveia, linhaça, chia. Esses são alimentos que vão te dar saciedade, vão melhorar a qualidade do seu intestino, consequentemente você vai se sentir menos inchada, porque seu intestino vai funcionar melhor. Então aquela sensação de barriga inchada, ela diminui, tá certo? E também quando o seu intestino funciona bem, isso faz com que você absorva todos os nutrientes dos alimentos, tá bom? Então, o que você precisa é de uma alimentação com base nesses alimentos, tá? Evitar industrializados em excesso, que são muito ricos em sódio, por exemplo. Alimentos que têm muito sódio, eles fazem isso, eles fazem você inchar ainda mais.
Meu Deus, eu falei que tava uma chuva torrencial aqui, ó. Não sei se deu pra ouvir, mas deu um trovão que estralou aqui tudo, até piscou a luz. Enfim, tá? Então, evite os alimentos industrializados, tá? Que são aqueles empacotados, que são os enlatados, embutidos. Esses alimentos têm muito sódio na composição e aí favorecem a retenção de líquido, tá bom? Prefira sempre os alimentos que são mais naturais possíveis, aqueles que são mais próximos da natureza, ok? Vamos lá que passamos mais uma perguntinha aqui, ó. A Elia tá dizendo aqui, ó. Eu estou entrando na menopausa, estou bem. Só queria melhorar a barriga. Legal, Elia, que bom saber. Olha aqui, ó, olha nessa live quantas mulheres que são provas vivas, que estão aqui falando que estão na menopausa e que não ganharam peso. Então isso não é uma regra. Não é porque você entra na menopausa que você vai ganhar peso, certo? O que está determinando esse ganho excessivo de peso são os hábitos. São os seus hábitos que ficaram ruins e não a menopausa, tá? Então, ó, vou te dar uma dica aqui muito legal. Eu até vou fazer, na semana que vem, eu fiz alguns reels que falam muito sobre perder gordura na região da barriga, porque eu sei que isso é algo que mexe muito com a autoestima das mulheres, né? Então, semana que vem vai sair uma série de reels aí que eu vou falar muito sobre essa região da barriga, perder gordura na barriga, perder pochete, algumas dicas que são bem simples que você pode colocar aí no seu dia a dia que vão te ajudar. Mas, Elia, ó, basicamente é assim, ó. O que você precisa fazer? Primeiro, seguir essa regra do evitar industrializados em excesso, tá bom? Porque porque esses tipos de alimentos, os que são industrializados, processados, ultraprocessados, eles acabam inflamando muito o nosso corpo. E um corpo inflamado, ele acaba travando e bloqueando a perda de gordura, tá certo? Pensa assim, ó, quando você emagrece, quando você perde gordura, você perde de uma forma proporcional. Não existe uma forma de você perder gordura só na barriga, tá? Então, se você perder gordura, você vai perder na barriga, nos braços, na coxa, tá certo? Mas, se você tiver um corpo muito inflamado, você vai bloquear essa perda de gordura. Isso vai ficar muito mais difícil de acontecer, tá bom? Então, o que você precisa fazer? Primeiro, seguir a mesma dica que eu dei para nossa outra amiga ali. Evitar o consumo de industrializados em excesso, tá bom? Esses alimentos você deixa para consumir lá eventualmente. Não que você nunca mais possa comer, tá? Mas você deixa eles, classifica eles naqueles alimentos que você vai comer eventualmente, lá uma vez na semana, só para matar sua vontade. No restante dos dias, você vai escolher os alimentos que são mais naturais possíveis, aqueles que são mais próximos da natureza. Você tem que ter uma alimentação à base de frutas, verduras, legumes, uma boa quantidade de proteína. Por quê? Porque quando você tem uma alimentação mais rica em proteína, você aumenta a quantidade de músculos que você tem no corpo. E quanto mais músculos você tem, mais acelerado o seu metabolismo trabalha. E isso ajuda muito a perder gordura, a acelerar esse processo, tá bom? E para desinflamar o seu corpo e destravar desbloquear, para realmente acelerar essa queima de gordura, você tem que desinflamar, tá bom? Então, o primeiro passo é evitar os industrializados em excesso, deixar eles lá de vez em quando, tá bom? E aí você precisa consumir uma quantidade maior de alimentos que são anti-inflamatórios. Por exemplo, fontes de gorduras boas são poderosos anti-inflamatórios, por exemplo, chia, abacate, castanhas, todas as oleaginosas em geral são poderosos anti-inflamatórios, tá bom? Que mais que eu posso te dar como dica? Incluir, alimentos anti-inflamatórios, melhorar o aporte proteico, isso ajuda muito. Incluir fibra, olha, isso daqui também é uma dica legal. Incluir fibra, se possível, em todas as refeições. Por quê? Porque tanto as fibras quanto as proteínas, olha como as proteínas, as gorduras boas também, tá? Olha como esses três grupos de alimentos, proteínas, gorduras boas e fibras, olha como eles são importantes para destravar o processo de queima de gordura. O que eles fazem? Quando você come um carboidrato, por mais que seja um carboidrato refinado, por exemplo, um pão branco, um arroz branco, esses alimentos, eles reduzem o índice glicêmico desses carboidratos. O que isso significa? O que é o índice glicêmico? Índice glicêmico nada mais é do que a velocidade que o açúcar contido no carboidrato é liberado no nosso organismo, tá certo? Quando você come um carboidrato e não inclui
uma proteína, uma fibra ou uma gordura boa junto, o que acontece? Você tem um pico de insulina. E esses picos de insulina ao longo do dia, eles acabam também travando. Quando você tem esse excesso, eles acabam travando o processo de queima de gordura, tá certo? Então o ideal é que não tenha esses picos de insulina. E como que você faz isso? Aumentando o aporte de fibras, proteínas e gorduras boas, tá? Outra coisa, as fibras também são muito importantes porque elas nos dão muita saciedade, assim como as proteínas também. Então, quando você come uma quantidade maior de fibra, você fica saciada por muito mais tempo. Consequentemente, evita que você fique beliscando todo o tempo, que esses beliscos, muitas vezes, é o que atrapalha o processo de perda de gordura na barriga, tá bom? E as fibras aumentam também a questão da saciedade. E além de ajudar no funcionamento do intestino, né? Porque as fibras, olha quantos benefícios que as fibras têm. Ajudam no funcionamento do nosso intestino e isso faz com que acelere muito mais o processo e você consiga absorver todos os nutrientes dos alimentos. Beleza? Ok, vamos lá. Deixa eu ver se eu passei alguma pergunta aqui. Se vocês forem tendo perguntas, vão colocando aqui pra mim, tá bom? Mas semana que vem vai sair uma série de Reels, todos que eu dou dicas, assim, bem simples, bem práticas, para ajudar a acelerar o processo de queima de gordura, principalmente na região da barriga, que é onde a gente tem mais gordura localizada, tá certo? Bom, vamos lá. Então, aí você vai me perguntar, beleza, Carol, tá, o que eu preciso fazer, então, se eu estou... Imagina, a Elia tá colocando aqui, muito obrigada, imagina. Se tiver outras perguntas, vão colocando aqui, tá bom? Beleza, então tá, tô na menopausa, ganhei peso, o que eu preciso fazer? Vamos lá, né? Vamos pensar nessa hipótese que você está na menopausa e ganhou peso. O que você precisa fazer? Primeira coisa de tudo, você precisa quebrar essa objeção que você ganhou peso por causa da menopausa. Tira isso da sua cabeça, porque enquanto você tiver com essa crença, enquanto você tiver com essa objeção, você não vai conseguir ter resultado. Porque você não vai sair da inércia, você vai ficar toda hora colocando a culpa do seu ganho de peso, né, do seu manequim ter aumentado na menopausa. Então, primeira coisa é fazer isso, tá bom? Tira isso da sua cabeça, quebra essa objeção pra sempre, tá bom? Porque é possível, sim, você reduzir o seu manequim mesmo estando na menopausa, tá certo? Segundo ponto, começar o quanto antes uma alimentação equilibrada, o mais natural possível e evitar ao máximo o consumo dos industrializados. Então, é o que eu acabei de falar, né, que eu tava respondendo a pergunta ali da nossa amiga, o que eu acabei de falar, você precisa ter uma alimentação equilibrada, que eu digo em que sentido? 90% do seu tempo, você vai consumir esses alimentos mais naturais possíveis, essas fibras, proteínas, gorduras boas, exatamente isso que eu falei para nossa colega, você vai fazer isso o quanto antes, tá bom? 90% do seu tempo. Você vai nutrir o seu corpo com os alimentos que têm poucas calorias e que vão te dar muita saciedade. Isso vai acelerar muito o seu processo, ok? E 10% do seu tempo, aqueles 10% que restaram, você abre, né? Você abre exceções para comer os alimentos que você gosta. Porque não é porque você está na menopausa, porque você ganhou peso, porque você quer reduzir o seu manequim, que nunca mais você pode comer os alimentos que você gosta. Você não deve fazer isso, foi o que eu falei no início da live. Você não deve fazer restrições absurdas, parar de comer as coisas que você gosta. Você só precisa aprender a fazer de uma forma equilibrada, tá certo? Então, use essa técnica em 90-10 que vai funcionar muito bem. Assim, você vai comer todos os alimentos que você gosta, mas em contrapartida não vai atrapalhar o seu processo, tá bom? Número 3, muito importante, que foi também o que eu conversei com você lá no início da live, que eu tava respondendo a pergunta da nossa amiga lá. Não faça dietas, por favor. Se você fizer dietas, você vai só atrapalhar o seu processo. Por quê? Dietas restritivas, primeiro, se você fizer dietas restritivas, você não vai conseguir manter ela por muito tempo. Então, você vai fazer ali 1 mês, 2 meses, você vai ter até uma perda de peso, certo? Mas depois você vai acabar ganhando todo o peso de novo, porque essas dietas não são sustentáveis. Dietas restritivas, elas têm começo, meio e fim.
Você começa e não consegue dar continuidade. Coloca aqui pra mim no chat quem já fez essas dietas aí extremamente restritas, que não pode comer carboidrato, que não pode comer açúcar, que não pode comer glúten, que não pode comer lactose. Quem conseguiu fazer isso aí por mais de 1 ou 2 meses? Não consegue, é impossível. E o risco de carências nutricionais é muito grande. Só pra você ter uma ideia, teve uma vez que eu atendi uma paciente que ela falou pra mim que ela não podia comer, ela entrou nessas dietas restritivas malucas aí, e aí ela falou assim pra mim que ela não podia comer cebola nem pra fazer o tempero do arroz, do feijão, da comida em geral, porque diz que cebola tinha muito carboidrato, ela não podia consumir. Então você imagina o tanto de carência nutricional que essa mulher teve. O cabelo dela caiu, ela não tinha disposição, ela não tinha energia para fazer nada, a unha dela estava fraca, o intestino dela parou de funcionar completamente. Depois a gente teve que fazer um trabalho bem grande para poder, né, recuperar a saúde intestinal dela, para que ela realmente pudesse voltar a reduzir o manequim. E o que aconteceu? Essa mulher estava sofrendo. Essa mulher estava sofrendo muito, porque é isso que acontece. Dietas restritivas fazem o quê? Te fazem sofrer, te fazem passar fome, aumentam os teus níveis de estresse. Aí quando você fica muito estressado, o que acontece? Aumenta os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Cortisol, quando ele está muito alto, ele faz o quê? Aumenta o acúmulo de gordura na barriga. Então, aquilo que você fazia porque você achava que ia te trazer um benefício, não vai trazer. Pelo contrário, ele vai só atrapalhar. Outra coisa, dietas restritivas fazem com que você perca muito músculo, muita massa magra. Quando você perde muita massa magra, o que acontece? Seu metabolismo para de funcionar. Aí você fica com o metabolismo lento. Mas aí você vai falar, ai, meu metabolismo é lento porque eu tô na menopausa, porque eu tenho mais de 50, mais de 60. Não, o seu metabolismo tá lento por quê? Porque você fez dietas restritivas demais, tá bom? Então, não faça dietas restritivas em hipótese alguma, independente se você está na menopausa, se você não tá, se você tá em qualquer momento da sua vida, não faça, tá certo? Isso só vai prejudicar o seu processo, além de te fazer sofrer desnecessariamente, tá bom? Número 4, você precisa ter uma alimentação rica em proteínas magras. Lembra que eu te falei lá no início da live a importância de você consumir proteína em todas as refeições durante a sua alimentação? E aí pensa comigo, nesse período de menopausa, é um período que além de você ter uma queda nos níveis de estrogênio, você tem também uma diminuição, uma perda muito grande de colágeno, de músculo. Aí o que acontece? Você começa a ficar muito flácida, né? Coloca aqui pra mim no chat quem já está passando por isso. Então aí fica, ai meu Deus, Carol, o que eu preciso fazer para combater flacidez? Ai, eu tenho que tomar mais colágeno. Não, não há necessidade. Você precisa o quê? Aumentar o seu aporte proteico, comer mais proteínas. Se possível, em todas as refeições. Por quê? Proteína vai fazer com que você ganhe mais massa magra, consequentemente, seu metabolismo vai trabalhar mais rápido, ou seja, você vai gastar mais calorias muito mais rápido, né? Quando você tem uma quantidade de massa magra, é isso que acontece. E também ela vai te ajudar na construção muscular nessa questão da flacidez. Quanto mais músculo você tem, menos flacidez, certo? E aí você precisa o quê? Aliar com atividade física, principalmente exercícios de força, como musculação. Uma dieta, né, uma alimentação rica em proteínas, aliado com a musculação, vai fazer com que você fique muito mais tonificada. E isso evita a flacidez, tá certo? E, além de tudo, vai fazer com que seu metabolismo trabalhe mais rápido e vai te dar mais saciedade, porque a ingestão proteica, né, quando você come mais proteína durante o dia, você aumenta a sua saciedade. Isso também faz com que você não fique beliscando lá todo o tempo, tá bom? Que esses beliscos normalmente não são de alimentos saudáveis, né? Você belisca o quê? Belisca bolacha, belisca chocolate, balinha, entendeu? Então, cuida com isso, tá bom? A Ali tá dizendo aqui, oi Carol, saudades, me conta se eu posso tomar whey durante o dia. Ai, Ali, saudades. Todas as pessoas podem tomar whey protein, com exceção de intolerantes à lactose, tá bom? Quem é intolerante à lactose não pode tomar whey protein concentrado. Quem é intolerante à lactose, eu indico você consumir uma proteína vegetal.
eu gosto muito das proteínas vegetais que são um blend, que é uma mistura de proteína de arroz e proteína de ervilha, tá bom? Mas se você não tem nenhum tipo de intolerância à lactose, todas as pessoas podem e até devem tomar whey protein. Se você não consegue comer proteína em todas as refeições, o whey protein é um ótimo substituto, porque ele é prático, é fácil e você pode levar para todo lugar. Existe um mito, né, que só toma whey protein quem quer ficar maromba, quem tá na academia, mas não tem nada a ver com isso, tá? O whey protein não é para ficar maromba. O whey protein é para atingir o aporte proteico diário que você precisa. Independente de você vai pra academia, pratica atividade física ou não, o whey protein é sempre uma boa opção, tá bom? Você indica algum bom? Olha, tem algumas marcas que eu gosto. Eu gosto muito da marca Vitafor, que é uma das melhores marcas de suplemento do mercado. Não é aquela marca que tem um custo muito alto, certo? Ela é um custo intermediário, uma marca nacional, um custo intermediário, então não é nem o mais caro nem o mais barato. Mas é um ótimo custo-benefício com relação à qualidade, tá bom? E eu gosto muito da marca da Growth também. A Growth também tem bons produtos, mas entre a Growth e a Vitafor, eu ainda prefiro a Vitafor, que a Vitafor realmente tem uma qualidade de suplementos em geral, né? Não só o whey protein, de muita qualidade, tá bom? Número 5, ó, a quinta dica. Pratique atividade física regularmente. Viu como uma coisa puxa a outra? Ó, eu tava falando com relação a agorinha mesmo, ingestão proteica, melhorar o ganho de massa, para acelerar o metabolismo e para melhorar a flacidez. Aí você precisa o quê? Associar com atividade física. Primeiro, porque a atividade física, olha quanta coisa boa que a atividade física tem. Vai aumentar o seu gasto calórico, ou seja, o seu corpo vai gastar mais calorias, vai deixar o seu metabolismo mais acelerado, vai ajudar, né, também melhorar a sua composição corporal, porque se você fizer exercícios de força, você vai também ganhar mais massa magra, isso vai fazer com que seu metabolismo trabalhe ainda mais rápido, vai te ajudar na questão da flacidez, porque, né, a gente sabe que nesse período é um período crítico. E outra coisa muito importante, depois que nós fazemos atividade física em geral, acontece uma liberação de hormônios e neurotransmissores no nosso corpo que nos dão a sensação do quê? De prazer e bem-estar. Então pensa lá, você tá na menopausa, você tá se sentindo irritado, a nossa colega falou no início da live, olha, eu não tive ganho de peso, mas olha só, se eu pudesse, eu matava porque eu sinto muita irritação. Então, até nisso, a atividade física vai te ajudar. Quando a gente tem essa liberação de hormônios e neurotransmissores, você se sente o quê? Você se sente muito mais tranquila, aquela sensação de prazer, de bem-estar, sabe, sensação boa. Então, por isso, olha quanta coisa boa que a atividade física tem. E lógico, também é muito importante para a saúde em geral, né? Para o nosso corpo, para o funcionamento do nosso organismo, para você não ter problemas cardiovasculares, diabetes, pressão alta, tudo isso ajuda com a atividade física, ok? Vamos ver aqui, ó, tivemos a Fátima tá dizendo aqui, ó, oi Carol, comecei a te seguir e seguir os seus conselhos, emagreci 8 quilos, ai que maravilhosa Fátima, que depoimento maravilhoso, mas acabei de comer uma coxinha e tô me sentindo culpada. Fátima, ó, que depoimento maravilhoso. Parabéns, olha só, a Fátima só de seguir as dicas aqui do meu Instagram eliminou 8 quilos. 8 quilos. Muito legal, né? Parabéns. Eu vou te falar uma coisa que eu falo sempre para as minhas pacientes, tá? Para as minhas pacientes e as minhas alunas aqui. E ela, inclusive, tem live, eu fiz uma live com 2 pacientes minhas, né? 2 alunas do meu método. E essas lives estão aqui no meu perfil, se você quiser, assista novamente. E elas são provas vivas que eu falo isso para elas. Quando a gente começa um processo de reeducação alimentar e a gente começa a ver um resultado, essa sensação de culpa é muito normal. Isso acontece com todas. Ó, só para você ter uma ideia, uma das minhas pacientes, a Leila, ela ia passar um tempo na casa da mãe dela. Um tempo assim que eu digo, acho que uma semana, se não me engano. Ela ia passar umas férias lá. A mãe dela mora em outra cidade. Ela se vê muito pouco. E a forma que a mãe dela tem de demonstrar carinho, demonstrar amor é cozinhando. A mãe dela ama cozinhar. E ela, toda vez que ela vai lá, ela gosta de fazer as coisas que ela ama, enfim.
E ela tava desesperada, ela falou, Carol, não é possível. Se eu for pra lá, eu vou acabar com o meu processo. Eu vou perder tudo que eu conquistei até hoje. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar minhas marmitas. Eu vou levar marmita pra comer na casa da minha mãe. Aí sabe o que eu respondi pra ela? Eu respondi assim, Fátima, eu falei, você não vai fazer isso em hipótese alguma. Porque essa comida que a sua mãe faz é uma comida afetiva pra você. Essa é a demonstração de amor que ela tem. Então você vai sim comer a comida da sua mãe e não vai se culpar. Porque não vai ser lá uma janta que sua mãe vai fazer, um alimento diferente que ela vai te ofertar que vai atrapalhar o seu processo. O que você vai fazer é, lógico, se você ficar a semana toda comendo de forma desordenada, comendo alimentos muito calóricos, é claro que vai impactar. O que você vai fazer? Você vai combinar com ela, vai fazer alguns combinados. Então você vai acordar, você vai tomar teu café da manhã normal, que você tá habituada, com bastante fibra, proteína. Vai fazer os seus lanchinhos intermediários. E aí na hora do almoço você abre a brecha, ou no almoço, ou na janta, não o dia todo. Você abre a exceção para comer a comida da sua mãe e desfrutar desse momento. Entendeu? Então por que eu tô te contando essa história? Porque o ato de comer não pode estar associado com culpa. Não é porque você comeu uma coxinha que é uma coisa que você adora. Eu amo coxinha. E eu como coxinha quando eu tô com vontade. Eu amo pastel. Pastel é uma coisa que minha mãe faz, que é uma comida afetiva. Ela gosta de reunir todo mundo, fazer pastel. E eu como, e tá tudo certo. Mas eu não faço isso todos os dias, entendeu? O problema, o que vai atrapalhar o seu processo, que vai fazer com que você realmente, sei lá, aumente seu manequim de novo, é a frequência que você vai fazer isso. Se você comer lá uma coxinha por semana, fazer teu café da manhã bonitinho, almoçar bem, fazer os lanchinhos intermediários. Ah, comi uma coxinha hoje, agora eu vou comer, sei lá, daqui 3 semanas. Isso não vai atrapalhar o seu processo, você não se culpe por isso, certo? Eu sei que nesse primeiro momento é delicado, a gente tem essa insegurança mesmo. E eu falo porque todas as minhas pacientes são assim. E quando eu falei isso pra ela, ela ficou assustada. Ela falou, nossa, mas você falando isso pra mim, uma nutricionista falando que eu podia chegar lá e comer as coisas que eu gosto, comer a comida da minha mãe, ela se sentiu assustada. E ela inclusive fala isso na live. E depois ela percebeu, ela falou, Carol, depois eu entendi que eu não preciso me privar das coisas que eu amo. Eu preciso aprender a comer de uma forma equilibrada. Então, Fátima, se você gosta de coxinha, coma sem culpa. Só que, claro, não vai comer 3, 4 coxinhas, né? Você vai pegar uma ali, vai desfrutar, come bem devagar, saboreie esse alimento. É um momento de prazer, é um alimento que você gosta, tá bom? Coma sem culpa e aí depois você volta pra tua rotina alimentar normal. Comi minha coxinha à tarde? Sem problema. Depois à noite eu vou fazer a minha janta saudável, eu vou comer meu lanchinho da noite saudável e vida que segue, tá certo? O problema, eu vou falar assim, uma coisa que eu acho muito importante, tá? Os seus resultados vão ser definidos pelo que você faz na maior parte do tempo, tá certo? Então, se na maior parte, 90% do teu tempo, você tiver bons hábitos, né, comer alimentos que nutram seu corpo, com poucas calorias, você vai eliminar ainda até mais do que 8 quilos, certo? E aí você deixa as exceções de lado, as exceções não vão atrapalhar o seu processo. O que vai começar a atrapalhar é se você ficar fazendo isso constantemente. Ah, eu comi uma coxinha ontem, mas daí ontem, no outro dia, no café da manhã, eu comi de novo. E aí depois da tarde eu comi de novo. Aí eu peguei um salgadinho, aí eu peguei mais um chocolate. Isso sim vai afetar o seu processo. Caso contrário, pode comer sem culpa, tá bom? Mas olha, tô muito feliz, hein? Parabéns! 8 quilos seguindo as dicas. Nossa, que notícia maravilhosa! Fiquei muito feliz. Ó, isso daqui é legal para todas as mulheres que estão aqui me assistindo, né? E conversando conosco aqui. É importante porque isso incentiva essas mulheres. Muitas mulheres estão aqui desacreditadas, achando que não tem mais jeito, que não tem mais nada para fazer, que vai resolver a situação, que vão ter que morrer do jeito que estão. E não é. É só simplesmente você ter um bom método, um bom direcionamento que você consegue sim chegar nos seus objetivos, tá? Ela tá dizendo aqui, ó. Sim, sua mãe também cozinha muito bem. Manda um beijo pra Neide. Minha mãe é fantástica. Ela é maravilhosa. Ela cozinha muito bem. A minha mãe é uma maravilhosa. Legal, ó. Tô seguindo todas as dicas suas, assisti tudo seu e tô bem feliz. Que legal. Fico muito feliz, Fátima. Muito feliz mesmo. Muito feliz.
Deixa eu ver se ficou aqui alguma coisa. E a última dica muito importante aí pro período da menopausa, que você não pode deixar de seguir em hipótese alguma, é ingestão de água. Você precisa tomar água. Você precisa tomar água, porque a água é fundamental, ela vai te hidratar, ela vai fazer com que seu intestino funcione melhor, ela é importante, né, para todas as células do nosso corpo. Então, se você não tomar água, seu processo não vai funcionar. Aí, você precisa fazer exatamente aquela continha que eu te ensinei lá no início da live. Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 35. O resultado dessa continha é a quantidade que você precisa tomar de água aí todos os dias, tá bom? A água é fundamental. Sem água não existe perda de gordura, tá bom? A Ali tá dizendo que siga suas dicas sempre. Que bom, Ali, fico muito feliz. A água pode ser com gás? Tomo muito. A água com gás, ela não tem caloria, tá? 0 caloria, ela não tem açúcar, ela não tem caloria nenhuma. Mas sempre dê preferência para água natural, sem gás, que é a melhor opção, tá? Mas se você quiser... Eu também gosto muito de água com gás. Eu não tomo todo o tempo, mas assim, por exemplo, quando eu vou sair, vou comer uma coisa diferente... Eu gosto de tomar uma água com gás. E ela não tem caloria nenhuma, ela não vai te atrapalhar em absolutamente nada, tá? É uma boa opção. Água com gás. Agora, essas águas tipo H2O, Aquários, essas sim tem adição de açúcar. Daí você tem que tomar cuidado com a quantidade que você vai tomar, tá bom? Carol, whey protein tem que ser concentrado ou isolado? Se você não é intolerante à lactose, pode ser o concentrado. A diferença básica é que o isolado, ele não tem quantidade nenhuma de carboidrato. O concentrado tem uma quantidade pequena, mas ela é bem irrelevante. E a diferença de preço entre os dois é bem grande, tá? Então você pode, a não ser que você seja intolerante à lactose, daí não, tá? Mas se não, pode usar o concentrado sem problema nenhum. Ele é bem mais barato e faz o mesmo efeito, tá? A Iracilda tá pedindo para repetir sobre a água. Claro, com certeza. Então assim, ó, Iracilda, para você descobrir quanto de água que você precisa tomar todos os dias, você precisa fazer uma continha muito simples. O que você vai fazer? Você vai se pesar, por exemplo, deu 70 quilos, ok? Aí você vai fazer uma multiplicação. Você vai multiplicar 70 por 35. O resultado final dessa continha é a quantidade de água que você precisa tomar todos os dias. Aí você vai tomar tudo uma vez? Não. Você vai fracionar essa água aí durante todo o dia, tá bom? Que mais, gente? Ficou claro? Ficou claro? Deu pra entender? Qualquer coisa, fala que eu repito de novo, tá? Que mais? Temos mais perguntas? Me contem. Se tiverem mais perguntas, mandem, que a hora é agora. Mas, ó, se você não conseguir mandar a sua pergunta hoje, fica tranquila, tá? Não tem problema. Você pode deixar lá no comentário. Essa live vai ficar salva, inclusive, tá bom? Assim que nós finalizarmos, já vou deixar ela disponível lá no meu feed para que você possa assistir quantas vezes você quiser e principalmente compartilhar. Compartilhar com aquelas mulheres que você sabe que estão na menopausa, que estão sofrendo com isso, que acham que não tem mais jeito. Compartilha com ela, tá bom? E aí você pode deixar sua dúvida lá também no comentário das lives, ou então pode me mandar também pelo direct, que eu respondo também, tá certo? Meninas, muito obrigada pela presença de todas. Próxima semana, próxima quarta-feira, teremos live novamente, assim como todas as quartas-feiras. Se você tá aqui e não sabe, toda quarta-feira nós temos live, tá bom? Semana que vem tem outro assunto, cada semana é um assunto diferente, tá bom? Então, te espero na próxima semana. Já separa aí a sua pergunta, fica atenta aí no tema, já separa a sua pergunta. E se você também quiser deixar sugestões de temas que você gostaria que eu abordasse aqui nas lives, deixa lá também nos comentários, ou então manda pra mim por direct, que daí eu coloco na minha grade lá e faço live sobre esse assunto, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de todas e eu vejo vocês na próxima semana. Beijo!